Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula. O assunto de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, aonde nós temos, ele é retângulo pelo fato de ter um ângulo de 90 graus. Temos os dois catetos que formam esse ângulo de 90 graus e a hipotenusa, que fica exatamente em frente a esse ângulo de 90 graus. Vamos entender melhor o que é hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. A hipotenusa, como está aqui embaixo, é o segmento BC. É exatamente e que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, esse segmento BC é a nossa hipotenusa. Vamos entender quem é cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto, em relação a esse ângulo B, é o segmento de reta AC. Então, olha aqui, ó. AC é o cateto oposto em relação ao ângulo B. É exatamente aquele cateto que fica em frente ao ângulo que eu estou trabalhando. O ângulo B, cateto oposto, fica de frente a ele, é esse segmento AC. O cateto adjacente é aquele cateto que fica junto ao ângulo que eu estou trabalhando. Então, é o segmento AB. Esse daqui é o meu cateto adjacente. Trabalhando agora com o ângulo C, o cateto oposto a ele é exatamente esse, o segmento AB. Olha aqui, AB é o cateto oposto em relação ao ângulo C. E o cateto adjacente ao ângulo C é o segmento AC. Bom, isso tem que ficar muito claro. Cateto oposto é aquele que está em frente, oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. E cateto adjacente é aquele cateto que está junto ao ângulo que eu estou trabalhando. Vamos ver as relações seno, cosseno e tangente. É muito importante que a gente saiba bem essa tela aqui. Quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Para a gente entender as relações seno, cosseno e tangente. O seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Temos que ter isso daqui decoradinho. Então vamos entender agora o seno, cosseno e tangente numa figura. E vamos tomar como referência, primeiramente, o ângulo B. Este ângulo aqui. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é aquele que está em frente. É esse segmento, AC. Cateto e hipotenusa é o segmento BC. O cosseno é o meu cateto adjacente ao ângulo B. É o segmento AB. Olha ele aqui. Sobre a hipotenusa é o segmento BC. E a tangente de B é o cateto oposto, segmento AC, sobre segmento AB. Tomando como referência agora o ângulo C. O seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo C é o segmento AB. Hipotenusa, segmento BC. Está aqui. O cosseno de C é o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, o cateto adjacente ao ângulo C é o segmento AC. A hipotenusa é o segmento BC. Está aqui. E a tangente de C é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo C é o segmento AB. Cateto adjacente ao ângulo C é o segmento AC. Lembrando, novamente, cateto oposto é aquele que está em frente ao meu ângulo. Cateto adjacente é aquele que está junto ao meu ângulo. Vamos lá nesse exemplo aqui. Tomando como referência o seno de beta. Beta está aqui. Esse é o ângulo beta.
seno do ângulo beta. Seno é cateto oposto, 12, sobre hipotenusa, 15. Simplificando, 4/5. Cosseno de beta é o meu cateto adjacente, é o que está junto, 9, sobre hipotenusa, 15. Simplificando, 3/5. Tangente de beta, referente a esse ângulo, vai ser cateto oposto, 12, sobre cateto adjacente, 9. 12 sobre 9, simplificando, 4/3. Pegando como referência agora o meu ângulo alfa. Então vamos, seno de alfa é igual. Seno é cateto oposto, então é 9, sobre hipotenusa, 15. Simplificando, 3/5. Cosseno de alfa é o meu cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 12. A hipotenusa é 15. Lembrando, hipotenusa fica de frente ao ângulo de 90 graus. Simplificando, 12 sobre 15, 4/5. E a tangente de alfa é o meu cateto oposto, 9, sobre cateto adjacente, 12. Simplificando, 3/4. Vamos agora aos ângulos notáveis. Na trigonometria do triângulo retângulo, nós trabalhamos demais com esses três ângulos, o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Trabalhamos também com outros ângulos, mas esses outros ângulos nós precisamos ter uma tabela, que qualquer livro de matemática tem essa tabela trigonométrica. Mas aqui, na trigonometria, no dia a dia, nós trabalhamos normalmente com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Bom, nós temos que ter essa tabela decorada. Mas tem um macetinho aí para a gente poder decorar. Nós colocamos essa ordem, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E colocamos no numerador 1, 2, 3. O 2 e o 3, raiz quadrada, colocamos ele aqui. O denominador, tudo 2. Por que não colocamos raiz quadrada de 1? Porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. O cosseno, nós vamos colocar no numerador 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Lembrando que o 3 e o 2 nós vamos colocar a raiz quadrada. O 1, não. Observa, o seno de 30 graus é exatamente o cosseno de 60 graus. O seno de 60 graus é exatamente o cosseno de 30 graus. E o seno e o cosseno de 45 graus são idênticos. Para encontrar a tangente, nós dividimos o seno de 30 pelo cosseno de 30. Encontramos raiz quadrada de 3 sobre 3. Fazemos o mesmo aqui no de 45. Para encontrar a tangente de 45 graus, dividimos seno de 45 por cosseno de 45. Encontramos 1. E, finalmente, na tangente de 60 graus, nós vamos pegar o seno de 60, dividir por cosseno de 60, encontramos raiz quadrada de 3. Essa tabela tem que ser decorada. Vamos a um primeiro exemplo. Vamos imaginar que aqui eu tenho um poste. Esse poste eu não tenho a altura dele, então vamos chamar de X. Nós temos um cabo de aço que está preso ao chão até a ponta desse poste. E ele vale exatamente 1000 metros de cabo de aço. Esse ângulo formado, ele é de 30 graus. Então nós vamos imaginar aqui. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho esse X e esses 1000. Esse 1000 metros, eu sei que já é a hipotenusa. Quem é esse X em relação ao ângulo de 30 graus? Cateto oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, nós temos esse seno de 30 graus.
E seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos agora substituir seno de 30 graus, decorando a tabela da página anterior, essa daqui, seno de 30 graus, nós temos aqui 1/2. Então vamos lá. Seno de 30 graus, 1/2, igual a cateto oposto x e hipotenusa 1000. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2x igual a 1000 vezes 1. Isolando o x, vai ficar 1000 dividido por 2. X é igual a 500 metros. A altura desse poste é exatamente 500 metros. Vamos ao próximo exemplo. Em um triângulo retângulo, um ângulo agudo mede 60 graus. E a hipotenusa mede 10 decímetros. Calcule as medidas dos catetos desse triângulo. Nós vamos encontrar aqui o quê? Se nós desenharmos, nós vamos encontrar que nós vamos ter que tirar aqui o quê? Cosseno e seno de 60 graus. Calculando o cosseno de 60 graus, vai ser igual a y sobre 10. Cosseno de 60 graus é 1/2, igual a y sobre 10. Multiplicando o cruzado, 2y igual a 10 vezes 1, y é igual a 10 sobre 2, y é igual a 5 decímetros. 10 dividido por 2, 5. Calculando agora o seno de 60 graus é igual a x sobre 10. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, buscando lá na tabela, igual a x sobre 10. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2x igual a 10 vezes raiz quadrada de 3. X é igual a 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 raiz quadrada de 3 decímetros. Preste bastante atenção. Eu tenho o problema, mas eu não tenho o desenho. Vamos desenhar. Desenhando, eu consigo enxergar melhor o problema. Na matemática, sempre eu tenho um problema, seja de qual matéria for, tenta desenhar. Desenhou, você consegue resolver. Esse daqui eu desenhei. Observa. Quando os raios solares formam ângulos de 60 graus com o solo, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. Então, qual que é a altura desse edifício? Vamos imaginar aqui seja o edifício. Vamos que seja o edifício. Ele projetou uma sombra de 30 metros. Vamos imaginar que aqui está o Sol. O Sol bate nesse edifício. Ele projeta aqui a sombra. Então, essa sombra tem 30 metros, que formou um ângulo de 60 graus. Correto? Bom, quais são os dados que eu tenho neste problema? Eu tenho esse cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e tenho o cateto oposto, que é o x, ao ângulo de 60. Se eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu tenho uma tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus, ela vale raiz quadrada de 3, que é igual a x sobre 30. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 1 vezes x, x. Raiz quadrada de 3 sobre 30 vai ser, raiz quadrada de 3 vezes 30, vai ficar 30 raiz quadrada de 3 metros. Se eu quiser uma resposta mais exata da altura desse prédio, o que eu faço? Pego uma calculadora, calculo quanto é raiz quadrada de 3 e multiplico por 30. Então vou encontrar uma resposta mais exata. Se você tiver num concurso, numa prova, e o professor quiser uma resposta mais exata, ele vai te passar o valor da raiz quadrada de 3. Bom, observe a figura e determine o valor. Esse aqui é um probleminha que eu tenho que ter mais raciocínio, observar melhor a minha figura. Eu tenho dois triângulos retângulos, esse daqui e este daqui. Eu tenho, o primeiro triângulo retângulo ele tem um ângulo de 30 graus. No meu segundo triângulo retângulo,
eu tenho um ângulo de 45 graus. Eu quero encontrar o valor de x, e eu tenho esse valor aqui, ó, que vale 4. Por dedução, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que encontrar primeiro esse. Ele só quer saber o valor de x, mas eu preciso encontrar quanto que vale esse daqui. Bom, o que eu tenho em comum entre os dois triângulos? Essa reta aqui que é a minha altura. Bom, então eu vou ter que encontrar a altura. Bom, se eu tenho o 4, que é cateto oposto ao 30 graus, e eu quero encontrar a altura, o problema não me pede isso, mas eu preciso encontrar essa altura. Então vai ser como? Tangente. Tangente de 30 graus é cateto oposto sobre a altura, que é cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Resolvendo, tangente de 30 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a cateto oposto 4 sobre cateto adjacente, que é a altura. Multiplicando o cruzado, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes h, que é a altura, igual a 3 vezes 4, 12. Esse raiz quadrada de 3, vamos trazer ele para o denominador, para o segundo membro, dividindo. Então, 12 dividido por raiz quadrada de 3. Neste caso, eu tenho que racionalizar, porque eu não posso ter uma resposta com uma raiz. Então, racionalizando, vai ficar 12 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3, igual 12 vezes raiz quadrada de 3 dá 12 raiz quadrada de 3 sobre 3. Por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é exatamente o 3. Dividindo 12 por 3 dá 4. 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Bom, agora ficou fácil. Eu tenho um ângulo de 45, eu tenho a hipotenusa que vale x e tenho o meu cateto adjacente, que é a altura, que vale 4 raiz quadrada de 3. Então, eu tenho cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre x. Correto? Está aqui a altura. Multiplicando isso daqui, cruzado, eu vou ter raiz quadrada de 2x igual a 2 vezes 4 raiz quadrada de 3. 2 vezes 4 é 8, raiz quadrada de 3. O raiz quadrada de 2, eu trago ele para o segundo membro, dividindo. Como eu não posso ter uma raiz no denominador, então eu vou racionalizar. Racionalizando, eu jogo a raiz quadrada de 3, multiplico ele em cima e embaixo, aonde eu vou encontrar 8 raiz quadrada de 6 sobre 2. Lembrando, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 raiz quadrada de 6 centímetros. Bom, espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que entendeu tudo. E está aqui a minha página no Facebook, espero que vocês entrem lá e curtem. Também espero que vocês, se vocês tenham gostado, deixem o seu like e inscrevam-se no meu canal. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima videoaula.